Sejam todos muito bem-vindos ao maravilhoso universo musical de Momento Prog. Eu sou Vinícius Meirinho, também conhecido como Proglord, pesquisador musical de música progressiva há quase 50 anos, baterista, percussionista e compositor em duas bandas progressivas da década de 70 e 80, chamadas Abaddon e AC, e criador do blog Peculiar Prog e da página e grupos do Facebook Project New Progressive Works e Peculiar Prog. A partir de agora iniciamos uma nova imersão em um instigante e surpreendente trabalho de música progressiva. Boa noite a todos da RST Rádio Rock e do Momento Prog. Eu sou André Gurgel, sou compositor, baixista, experimentador de coisas novas, tentando sempre derrubar novas fronteiras para enxergar o que tem lá na frente. Desde 2007 eu faço parte do Protofonia, que já tocou aqui algumas vezes aqui no programa, na programação da rádio. Fico muito feliz. E agora, dessa vez, estou aqui aparecendo com o meu próprio trabalho. Espero que todos apreciem e que a gente possa trocar uma ideia. Valeu, um grande abraço. Olá, André. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa Momento Prog. Vamos começar a falar agora sobre o seu álbum de estreia, Um Pássaro Velho e Meditativo. Recentemente você nos mostrou este álbum, a mim e alguns amigos, em nosso grupo do Whats. A faixa que abre o álbum, Um Pássaro Velho e Meditativo, nos chamou a atenção imediatamente. E é a que vamos ouvir inicialmente, a faixa que abre o álbum, que se divide em 3 partes. Você mesmo declarou que o álbum foi inspirado ou foi por causa da pandemia e do nosso isolamento que estamos sofrendo. E o que ficou nítido e claro para nós que já ouvimos foi a sensação claustrofóbica do começo da faixa. Começo não, vamos dizer assim, os primeiros 12 minutos aproximadamente. E logo depois um certo sentimento caótico que lembrou a muitos uma parte do álbum Uma Guma do Pink Floyd. Caótico para alguns, para outros talvez não. E você mesmo deixou meio claro que isto seria de interpretação pessoal para as pessoas que estiverem ouvindo, e que alguns poderiam perceber desta forma e outros não. Ou seja, a música fluiria de formas diferentes de acordo com o ouvinte. Fale-nos um pouco mais a respeito do que você pretendeu nesta primeira faixa do álbum. Ô Vinícius, é sempre uma honra, um prazer estar aqui no seu programa, conversando contigo. Você abrindo esse espaço e nos dando essa oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Muito bom, muito legal. Sobre a primeira faixa desse meu disco, Um Pássaro Velho e Meditativo. Bom, acho que tudo começou quando eu achei a gravação da primeira parte da música, meio que perdido no meu celular, acredite se quiser. Eu gravei no celular há muito tempo e havia deixado guardado aqui no celular em algum local, meio que perdido, sem saber meio o que fazer. Estava ali. Eu sabia que em algum momento eu ia ser útil para alguma coisa. Até que veio a pandemia, né? De 2020. E no começo da quarentena, quando as coisas estavam bem tensas e inseguras, assim, muitas incertezas, né? Mais do que agora, né? Eu imagino. Foi o momento em que eu achei essa gravação da primeira parte da música. E me deu esse estalo de continuar a ideia, sabe? De fazer outras partes que pudessem se interligar, montando um cenário um pouco maior do que a primeira parte já estava sugerindo, entendeu? Enfim, foi a ideia que pintou, sabe? E eu gostei e resolvi dar continuidade a isso. E resolvi também fazer tudo meio caseiro, né? Aliás, não tinha nem muita opção, né? Pra falar a verdade. Mesmo que eu quisesse ir pro estúdio da Brasília, fazer tudo de uma forma mais profissional, não tinha a menor possibilidade de sair de casa no momento, né? No auge da quarentena, né?
Então eu resolvi encarar tudo isso de forma bem caseira, né, com um microfone bem baratinho, de R$ 20 aqui do meu filho, que ele usa para fazer coisas da internet. Liguei o teclado dele no meu amplificador de baixo, dei uma equalizada, deixei um pouco mais psicodélico, uma textura mais diferente da primeira parte, né? E compus a segunda parte aqui no quarto do meu filho, aqui em casa, sabe? De uma forma bem caseira. Gostei do resultado e depois eu fui para o meu estúdio, onde eu dou minhas aulas de baixo e violão também. Sentei no piano e também por celular gravei a terceira parte. Ou seja, uma coisa assim bem despretensiosa, sabe? O grande lance eu não estava prezando pela qualidade musical, algo que fosse bem cristalino e profissional, sabe? Eu estava prezando por uma questão de ambiência mesmo, algo mais obscuro mesmo, sabe? Algo assim, menos colorido, mais preto e branco, mais denso, sabe? Uma atmosfera que pudesse... Era quase meio que um reflexo do período, né, do auge da quarentena que a gente estava vivendo, né? Acho que cada um teve seus fantasmas, né? Teve suas ideias obscuras, assim, seus processos mentais, né? Diferentes. E na minha cabeça, o Pássaro Velho Meditativo foi meio que materializando, né? Essa ansiedade, né? Da época do auge da quarentena, assim, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Só sabia que tinha que ficar dentro de casa, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada, passar álcool em tudo. Então tem um pouco desse reflexo dessa ansiedade, né, dessa inquietude, né? Por isso eu achei até interessante alguns amigos falarem sobre essa sensação de claustrofóbica, né? Alguns sentiram isso, outros nem perceberam que era teclado, viram umas coisas mais assim visuais. Eu gosto muito dessas reações adversas que cada um tem diante da mesma obra, sabe? Eu adoro, eu acho que muitos artistas não gostam, né? Alguns gostam que todo mundo veja a mesma coisa que ele teve a partir do momento da concepção ali. Mas eu não, eu gosto dessas visões diferentes, eu acho que todas essas visões diferentes estão certas, sabe? Porque elas complementam algo, um todo maior, sabe? Que está até além da capacidade de visão do próprio artista, né? No meio das artes tem muito esse ditado, né? Que você dá o tiro, né? Você dá aquele pontapé inicial e a trajetória da bala ele escapa. Ou seja, aonde aquilo vai dar, né? Quais são as reações que aquilo vai gerar, já está além do artista, né? Que já deu o pontapé inicial, que já deu o tiro, né? Então eu gosto muito disso. Eu fico feliz que Pássaro Velho Meditativo, algo tão intimista, né? Uma coisa assim tão sincera e fechadona, eu poderia dizer assim, umas coisas assim, né? Que veio da minha mente. Eu gosto que isso tenha causado sensações diferentes nas pessoas e ao mesmo tempo que todo mundo tenha ficado interessado, né? Por essa ambiência, né? Por algo meio Ummagumma. Eu adoro esse disco Ummagumma. Ummagumma para mim é um dos melhores do Pink Floyd. Eu tenho um ritual de escutar Ummagumma sempre nos dias do meu aniversário, então eu tenho um pouco dessa sonoridade mesmo, sabe? É bem Pink Floyd da época 68 a 71, com um pouquinho de Egberto Gismonti na ASM, sabe? Aquela coisa mais intimista, sabe? Só o instrumentista mesmo e o silêncio, sabe? Eu quis muito retomar essa coisa, não seria nem tão progressiva assim, na forma mais literal da palavra, né? De ter teclados, tá? Uma banda, uma sonoridade mais assim, né? É muito mais ambiência do que estilo, eu diria, né? Então é mais ou menos isso, cara. Eu acho que a música diz muito mais do que todo esse meu blá 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 aqui. Então é isso, vamos ouvir. Débora, você assume como uma de suas influências a banda Protofonia de Brasília. E é interessante e maravilhoso notar a colaboração que já existe entre você e André Gurgel, ele como produtor do seu álbum e você pela sua colaboração no álbum Um Pássaro Velho Meditativo, no qual fez inserções eletroacústicas nas partes 1 e 2 da faixa título Um Pássaro Velho e Meditativo e Pássaros em A Rosa e a Cruz e Amor Multidimensional. Gostaria que você discorresse um pouco sobre a sua colaboração no álbum de André Gurgel. Bom, o Protofonia chegou até mim através do Janari, que é o baterista e na época também era o baterista do Terno Elétrico, uma das bandas que eu toco teclados. Janari tinha gostado muito da forma como eu conduzia os meus trabalhos de estúdio e quis que eu terminasse uma produção que eles haviam começado em outro lugar. E daí surgiu uma parceria que tem dado muitos frutos. Já estão iniciando as gravações do seu quarto disco,
dois dos quais eu participei como tecladista em algumas faixas, e que tiveram também a produção do Pedro Baldanza, do Som Nosso de Cada Dia. Aí, quando as atividades ficaram paralisadas por causa da pandemia, o Gurgel, que é o baixista do Protofonia, me contatou para fazer os trabalhos técnicos de uma produção que ele tinha feito em casa, que é o Pássaro Velho e Meditativo. Como haviam vazamentos em algumas gravações, especialmente as de violão, ele sugeriu acrescentar algo que minimizasse esse problema. Então, resolvemos colocar pássaros entre as músicas, aproveitando a ideia de que ele queria que soasse como algo assim bem natural, com uma ambientação rural. Os sons eletroacústicos foram uma sugestão minha mesmo, e eu usei novamente o sintetizador Pigments da Arturia. Eu acho que é importante deixar claro aqui que o álbum do Gurgel foi o principal incentivo que eu tive para expandir a produção que eu tinha até aquele momento, que era a música Novo Horizonte, em uma obra mais abrangente. Então comecei as composições das outras músicas que compõem a Odisseia da Transmigração. E para fechar esse ciclo de colaborações, eu pedi para que o Gurgel fosse meu produtor fonográfico. Aí eu vou aproveitar aqui para dar um spoiler também, que é o seguinte: o Gurgel está produzindo um disco novo, cheio de canções extraordinárias, onde eu também participo como tecladista e diversos outros músicos aqui da região. Muita coisa boa está vindo por aí, aguardem.
A Rosa e a Cruz, o segundo tema do seu álbum, André, que a mim soa como introspectiva, com você ao violão e os pássaros ao fundo. Pode nos dizer o porquê deste título? Para você, como você entende esta música? Como você a compreende? A Rosa e a Cruz é uma peça de violão que eu fiz um dia quando eu estava no meio do sítio, no meio do mato. É por isso que ela carrega muito esse clima bucólico, assim, por isso que tem a presença dos passarinhos ali. E eu quis homenagear a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, da qual faço parte, né? Por isso que ela se chama Rosa e a Cruz. É algo bem espiritualista, eu diria, sabe? Pelo menos assim para mim. Ela simboliza algo assim mais, uma paz interior, sabe? Uma paz profunda. É uma tentativa de harmonização interior. Eu diria não com algum guru ou com algum deus em particular, mas principalmente com a voz interior, com a nossa, vamos dizer, com a nossa intuição, com o nosso coração, certo? Então foi mais para esse lado, filosofia, uma coisa mais espiritualista, que a Rosa Cruz me proporciona, sabe? Eu quis fazer essa homenagem a eles. Amor multidimensional, que vamos ouvir agora. E os pássaros continuam cantando ao fundo. Um belo tema novamente ao violão.
Seria esta uma meditação sobre o amor existir em todo o universo conhecido e desconhecido, ou seja, em todas as dimensões conhecidas ou não? Foi isto que quis dizer com esta música? Quando pintou a ideia do amor multidimensional, eu já estava meio que vislumbrando o disco, sabe? Então eu já estava assim, imaginando que a Rosa e a Cruz e Amor Multidimensional fizessem a parte acústica do disco, entendeu? Fosse um momento à parte ali, diferenciado. Por isso que os passarinhos estão ali, né, englobando as duas músicas, né, como se eu estivesse no mesmo ambiente, tocando músicas diferentes. E a questão do nome, eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou mesmo, né? É um amor assim, mas no estágio universal mesmo, né? Eu acredito nisso, eu acredito que o amor é a energia mais forte que existe no universo. É algo realmente muito forte, assim, que move montanhas, planetas, enfim. É uma coisa mais, assim, eu vejo o amor muito mais do que nossa relação de humanos, né? Tem uma questão mais mística, tem uma questão mais macro, né, da qual eu acredito. E assim, além dessa questão macro, também tem a visão microcósmica do amor, que eu levei para esse lado do nome, né? Multidimensional, ou seja, aquele amor que a gente sente pelas pessoas, ele é multidimensional, ele pode ir para outros planos, né? Não tão físicos quanto esse, da qual nós estamos agora aqui vivendo conscientemente, mas ele supera nessas camadas de dimensões, né? É algo que vai além. Então, o amor multidimensional é quase que um pleonasmo, né? Obviamente ele vai ser multidimensional, né? Ele vai ser, acho que a origem de tudo, né? Podemos dizer assim. Então, como ela se comunica, né, mais ou menos assim, né, com essa forma espiritualista com a Rosa e a Cruz, elas estão ali no mesmo ambiente, né? Onde os passarinhos fazem um cenário das músicas, né?
A Voz do Meu Coração. Para mim, entre as 4 músicas, a mais intrincada do álbum, onde você explora maravilhosamente o contrabaixo e o violão. Senti ecos de Gilberto Gismonti no violão, não sei se estou correto, e percebi sentimentos conflitantes se digladiando. É o que parece a mim a música. E a você, o que você quis dizer com esta música? A Voz do Meu Coração, ela apareceu primeiro como poesia. Ela era uma poesia meio assim, um pouco parecido com o Salmo de John Coltrane, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, essa música Psalm, ela é uma poesia, meio que uma oração que John Coltrane fez, e depois ele musicou ela, né? Cada nota do tema da música é cada sílaba da oração, no disco A Love Supreme. Meio que sem querer, assim, sem ter muita intenção de querer fazer algo parecido, eu meio que fiz também uma poesia falando sobre aquela coisa que eu já havia dito anteriormente lá na Rosa e a Cruz e na Amor Multidimensional, né? Sobre a voz do coração, né? Sobre aquela como se fosse um guia interior que cada um tem o seu, sabe? Aquela voz que fala baixa, mas sempre tem razão, né? Que cada um tem o seu, assim, né? A sua voz interior. E da poesia virou melodia. Fui pro teclado e fiz a base de teclado dela todinha. E a princípio eu estava até imaginando fazer teclado com bateria, né? Ainda sob a influência de John Coltrane, né? Porque tem um disco do John Coltrane, se não me engano, é o Intergalactic, não sei, alguma coisa assim, que é só ele e o Rashid ali na bateria, sax e bateria. Eu tava imaginando algo assim, sabe? Essa música, como você já está percebendo, ela é muito influenciada não só espiritualmente na questão temática, mas também na questão, podemos dizer, de gênero musical, né? Da onde vem a escola de Coltrane, né? Que, vamos dizer, onde ele gerou essa ideia, né? Que é da onde Christian Vander, John McLaughlin, né? Santana, eu e vários outros bebem dessa fonte, né? Quando você mistura o fusion, né? O fusion podemos ver assim que a raiz dele é meio espiritualista, né? Ele tem essa coisa do Coltrane, né? Sendo a raiz que nutre toda essa galera que vai pro som espiritualista e instrumental, né? Que nem você falou aí do Gilberto Gismonti, que também vai para esse lado, né? Então eu realmente fui muito para esse caminho da Alice Coltrane e do Joe Coltrane, sabe? De uma questão espiritualista como gênero musical, como algo bem aéreo mesmo. E é interessante você falar dessa coisa antagônica, como se algo estivesse lutando contra o outro, porque são duas linguagens bem diferentes mesmo, do violão e do baixo, saca? Quando eu fiz o violão, você falou do Gilberto, mas eu tive muita coisa assim também do John McLaughlin, saca? Aquela linha dele de mais virtuose, de mais notas, saca? Eu tava muito viajando nisso, saca? Que é uma coisa que às vezes acontece até naturalmente quando você fecha o olho e improvisa no instrumento, daqui a pouco você tá fazendo várias notas, está voando alto e não tá nem percebendo. Né? E aí quando eu gravei o baixo já é um outro Gurgel ali, né? Já é um outro músico que já está se expressando com outro instrumento, né? Se utilizando de outras linguagens, mas sempre com essa ideia aérea, sabe? Com a mente bem meditativa, assim, sabe? É isso que permeia o disco inteiro, sabe? Ele é quase que conceitual nesse sentido, de ser algo mais harmonizado, assim, não você diante de alguém, mas você de olho fechado, entendeu? Ouvindo sua própria voz interior, que aparece quando a nossa mente se cala, sabe? Acho que é quase essa ideia que permeia o disco inteiro. E nessa música, A Voz do Meu Coração, ela, como estilo, ela vai para esse lado do Coltrane, sabe? Do spiritual, né? Podemos dizer assim. Do meu modo de ver e tocar, né? Esse tipo de música, né? Essa ideologia. Quase que essa doutrina, podemos dizer. Então, deixa eu ver, acho que é isso, cara. Voz do Meu Coração. Tem ali o momento do teclado, o momento do violão e do baixo, depois volta pro tema, né? De uma forma bem solta, né? De uma forma bem aérea, assim, que quase que não encosta no chão.
última pergunta para você, Débora Zimmer, e para você, André Gurgel. Quais são os projetos futuros individuais ou conjuntos que vocês possuem? Olha, projetos para o futuro eu tenho vários, né? Eu espero que dê tempo de fazer todos, porque a gente nunca sabe que rumo que a vida vai dar. Assim, de projetos coletivos, são várias as iniciativas de que eu faço parte aqui na cidade. Eu toco com vários artistas. O que deve produzir material novo nos próximos tempos provavelmente vai ser o DNP mesmo. Nós temos a intenção de gravar um disco assim, mais progressivo do que esse terceiro que nós gravamos, cuja temática vai ser ficção científica e ufologia. Dos trabalhos solo, pelo menos 2 eu devo gravar no ano que vem. Um deles tem uma história muito curiosa que surgiu depois de eu ter feito um trabalho para 2 grandes violonistas. Um deles bem conhecido, chamado Jodacil Damasceno. Eles se tornaram grandes amigos meus e, devido a esse convívio, eu passei a me interessar muito mais pela música brasileira, especialmente o choro, a valsa e os clássicos para violão. E durante esse tempo eu tenho composto várias peças que eu pretendo compilar para esse lançamento do ano que vem, em um disco que vai se chamar Oportunamente, de Paraquedista no Choro. Esse vai ser um álbum instrumental. O outro é o extremo oposto, já é um trabalho baseado em blues e rock, que surgiu de uma ideia um pouco parecida com da Odisseia da Transmigração, que a princípio era eu mesma gravar o disco em casa, sozinho, no estúdio, no caso. E por causa disso ele se chamaria One Woman Army, que é o exército de uma mulher só. Mas então eu comecei a apresentar as músicas para uns amigos e as pessoas se interessaram em participar do disco. Então vai ser uma obra um pouco mais completa. Mas é um disco, como eu disse, de rock blues, com letras e letras cantadas em inglês. Boa parte das letras dentro desse trabalho tem também uma abordagem assim, com o pé no tema da transgeneridade. Profissionalmente eu continuo trabalhando aqui no estúdio, pretendo retomar as atividades com a luthieria, porque eu também sou luthier. Eu fabrico instrumentos e alguns equipamentos de áudio, que também é uma forma de complementar a minha renda. É importante eu manter essas atividades. Eu queria deixar uma mensagem final para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da minha história. Visitem o meu blog, é só digitar deborazimmer.blogspot.com. É um blog bem pessoal, mas tem relatos bem interessantes e muitos textos divertidos também. Ele representa o meu esforço em tentar mostrar para as pessoas como é a vida de uma pessoa transgênero, quais são os seus dramas, quais são as dificuldades e também quais são as alegrias, porque a vida não é feita só de lutas e tristezas. Então é isso, eu gostaria de agradecer aqui profundamente ao Vinícius pela oportunidade de poder participar desse programa e dizer que para mim é um privilégio poder compartilhar esse momento com vocês. Espero que tenham gostado do meu álbum, um bom domingo para todos vocês e até breve. Vinícius, entre eu e a Débora Zimmer, a nossa parceria acho que vai continuar como sempre foi, sabe? Aí no futuro, vamos estar sempre juntos. Vou estar sempre contando com ela quando eu quiser assim, mixar meus trabalhos, gravar meus discos, sendo sozinho ou com protofonia, tanto faz, vai ser sempre com ela, porque eu gosto do modo que ela trabalha, sacou? Eu gosto da experiência que ela tem, é uma pessoa que veio do analógico, tá dominando o analógico, agora está dominando o digital, então tem muita experiência, né? Eu não posso deixar de falar que nas inserções eletroacústicas da parte 1 e 2 de Um Pássaro Velho Meditativo, da música, quem fez foi a Débora Zimmer. Ela que veio com essa sugestão daqueles ruídos interessantes que ficam desenhando por trás de tudo, né? E aquilo eu fiquei muito feliz com aquilo, porque deu todo um brilho, deu todo um destaque interessante na música, sabe? Então a Débora, ela tem muito isso, ela além de ser uma técnica de gravação excelente e profissional, ela também é compositora, então ela também tem essa visão artística sobre a obra de alguém, sabe? Quando alguém dá espaço para ela poder se expressar nisso, meu irmão, aí começa a acontecer as mágicas, a gente costuma brincar com ela, né? Ela tem uma mão mágica ali
em relação a isso, a trabalhar com música, assim. Por isso que eu não abro mão. Vou estar sempre trabalhando com a Débora Zimmer, né? Tanto com protofonia, quanto também nos meus trabalhos solos. Pretendo também ajudá-la na carreira solo dela, assim, claro, vou estar sempre à disposição quando ela quiser um baixo, um violão, sempre quando ela quiser uma ajuda, vou estar disponível. Eu ainda não sei, ela vai poder responder melhor, mas talvez haja aí o selo, né, sob o comando dela, talvez vai virar um selo estúdio, né, da Zimmer Collin. E aí também vou querer ajudar na questão de registro das obras, dos fonogramas, né, tudo isso. Enfim, a minha parceria com a Débora vai ficar cada vez mais intensa, eu diria, melhor para nós dois. A gente vai ser só coisa boa, vamos crescer juntos. E individualmente, depois do Pássaro Velho Meditativo, eu penso sim em gravar outros trabalhos, ainda com essa visão meio que intimista, e também trabalhando com improvisação livre, que é algo que me interessa, sempre me interessou muito, principalmente agora, nesse momento assim que o Protofonia está um pouco mais parado, assim, a gente está meio stand-by, fazendo umas coisas mais, vamos dizer, online. Então, assim, eu tento já deixando na manga algumas ideias já para segundo disco, sabe? Para outros projetos também, só de improvisação livre. Já que já não tem muito a ver com o meu trabalho solo, né? Nem com protofonia, é algo que vai ser radicalmente livre mesmo, de gravação. E vamos continuar aí, sabe? Só que acho que assim, é uma mudança que, ao meu modo de ver, está sendo bem importante nesse ano de 2020, é a questão da mídia física, né? Um Pássaro Velho Meditativo, eu cheguei a conversar sobre fazer o CD ou não, né? O pessoal do selo da Torto Disco, que é um pessoal aqui de Brasília que junta uma galera aqui experimental aqui da cidade, né? Eles estão recomeçando os trabalhos agora recentemente. Eles fizeram a capa, né? O disco está lá incluso no selo da Torto Disco. E a gente conversou sobre essa possibilidade. No fim eu pensei, cara, não tem por que fazer isso não. Eu vou botar em todas as plataformas, sabe? Eu acho que o que importa é as pessoas ouvirem, sabe? Terem acesso a isso, e se de alguma forma essa música fazer a cabeça das pessoas, já estou bem contente. Tá muito caro fazer mídia física hoje em dia. E é algo que a gente tem até que pensar, sabe? De agora em diante a gente tem que pensar se realmente vale a pena comprar algo, produzir algo só por uma questão de luxo, sabe? De ego, porque às vezes o planeta não aguenta, sabe? Tanto plástico, tanta exploração. Então, a partir de agora o artista tem que começar a pensar nisso também. Se a obra dele vai causar algum impacto no planeta, é bom ele repensar sobre isso. Sabe, assim, eu falo isso porque a minha geração, assim, eu sou novo, tô com 41, mas ainda peguei ali o finalzinho do vinil lá no final da década de 80 para 90 ali, mais ou menos. O surgimento do CD também, né? Então, assim, a gente tem muito ainda essa coisa da mídia física, né? A gente ainda tem muito isso. Se eu tivesse aqui cheio de dinheiro, eu acho que já estaria fazendo vinil do Pássaro Velho Meditativo, só como um capricho, entendeu? Só porque eu adoro vinil e adoraria ter meu disco em vinil. Mas pensando numa questão ambiental, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, sabe? Eu mandar fabricar coisas assim, sabe? Acho que se a internet já está dando conta de mostrar meu trabalho para outras pessoas, é isso que importa. Acho que a partir de agora é isso que importa, a gente fazer arte com o coração e mostrar para as pessoas, nem que seja, sabe, não importa se vai ser de graça ou não, o que importa é a produção. A gente tem que produzir cada vez mais agora, cada vez mais e cada vez mais com amor, sabe, com sinceridade, porque o planeta está precisando disso. Sabe? Então acho que os projetos, né, do futuro são esses, Vinícius. É continuar compondo, continuar produzindo sozinho ou em grupo e expandindo a mente. Ok, meu querido? Um grande abraço. Um momento próximo. Um momento próximo. 5, 4, 3, 2, 1.
Chegamos ao final de mais um Momento Prog. Agora todos estão livres para voltar à dimensão normal, onde não mais existe a música progressiva. Porém, caso desejem retomar as experiências em relação ao prog, ao verdadeiro prog, estão convidados a conhecer o meu blog Peculiar Prog em peculiarprog.com. Também a minha página do Facebook Peculiar Prog. E se desejarem, podem conhecer o meu grupo do Facebook Project New Progressive Works. Lugares, entre outros, que existem onde vocês podem redescobrir ou descobrir o novo prog. Aproveito este momento para agradecer a todos os entusiastas prog ao redor do mundo que nos acompanham e também a todos os amigos que nos prestigiaram hoje em nosso chat ao vivo. Caso não tenham gostado do programa, agora estão livres de mim e do meu programa e do verdadeiro prog. Caso tenham gostado ou não tenham gostado, pelo menos convidem os seus amigos para conhecer este programa, porque há muitos entusiastas do verdadeiro prog ao redor do mundo. Aguardo vocês em um novo programa, um novo Momento Prog. Até lá!